Deus. Aleluia! A presença de Deus está neste lugar e Ele está te renovando. Então faça esta oração declarando assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Declara, Senhor. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. O Senhor está renovando vidas aqui. Ele está ministrando nesse lugar. Nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Pai. Te engrandecemos. Te engrandecemos. A igreja pode louvar comigo assim? Eu quero voltar ao primeiro amor, a Deus. Mais uma vez. Eu quero ao primeiro amor, voltar a Deus. Ou eu quero voltar, eu quero voltar ao primeiro amor. Você pode aplaudir a Jesus com as suas palmas. Glória a Deus. O Senhor é bom. Como fazer? E Ele é fiel. A aproximação na Infinity Pay. Pagar no Pix. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos ministrar a palavra de Deus. Que você possa abrir o seu coração para ouvir o que Deus tem para falar a você. E eu tenho certeza que todos vocês têm sido ministrados aqui nesses dias por palavras tremendas, por mensagens que têm vindo direto do céu, que têm impactado a vida de vocês. E acredito que é por causa da palavra que vocês estão aqui. Foi me dado a incumbência de pregar subordinado ao tema um propósito movido pela glória. Um propósito movido pela glória. Isso é muito forte porque Jesus Cristo, Ele foi o mestre por excelência. Ele foi o mestre dos mestres. E Ele não foi mestre só porque ensinou. Ele não foi mestre apenas porque pregou. Ele não foi mestre só porque curou enfermos e porque expulsou demônios. Ele foi mestre
porque ele falou e fez. Ele foi mestre porque as palavras, as suas mensagens, elas não se restringiram apenas a tudo aquilo que ele falou, mas a forma que ele viveu. E a forma que ele viveu foi um propósito movido pela... Jesus Cristo não é uma história que ficou no passado. Jesus Cristo, ele é atual. Jesus Cristo, como diz o escritor de Hebreus, é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente. Querido, Jesus Cristo, ele é o mestre por excelência, porque em determinado momento da sua ministração, ele diz assim para os seus discípulos, e ele tem moral para dizer isso. Ele diz assim: aprendei de mim. Eu posso ensinar, e eu ensino não apenas com palavras, mas eu ensino também com prática de vida, com praticidade de vida. Uma coisa é falar e outra coisa é fazer. Só que Jesus Cristo, ele estava alinhado com palavra, com ações e com vida. Isso é, ele vivia com propósito. Irmãos, a pior tragédia do mundo, ouçam, por favor, ouçam. A pior tragédia do mundo não é perder coisas. A pior tragédia do mundo não é perder um bem. A pior tragédia na vida de um homem, a pior tragédia na vida de uma mulher de Deus, não é perder coisas aqui, mas é perder o propósito. Viver uma vida sem propósito é algo terrível. Viver uma vida sem propósito traz muitos danos. Viver uma vida sem propósito traz muitos prejuízos. E é por isso que Jesus, ele se coloca completamente nas mãos do Pai para cumprir a sua missão. Meu irmão, você está aqui hoje para viver uma vida com propósito, movido pela glória de Deus. Mas antes de continuar pregando, eu preciso saber quantos nesta noite já estão disponíveis para viver para a glória de Deus. Levante a sua mão por um minuto. Dê o melhor glória a Deus que você tem aí. Dê o melhor aleluia que você tem aí. O Espírito Santo já está entre nós. O Espírito Santo já está se movendo no meio desta casa. O Espírito Santo está dizendo ao meu coração, quando eu dei a introdução para ministrar, o Espírito Santo revelou ao meu coração e disse, eu não vou fazer nada aqui nesta tarde, forçosamente, mas tudo que eu fazer aqui vai ser na vida de alguém que se entregou voluntariamente na adoração. Aleluia! Glória a Deus. E para viver um propósito movido pela glória, você precisa apenas se lançar, se entregar e se colocar completamente nas mãos do oleiro na noite de hoje. Então perceba, Jesus ele sabe que a pior tragédia não é perder coisas. Ele sabe que a pior tragédia na vida do ser humano é o ser humano viver sem um propósito, é o ser humano viver sem uma meta de vida. Por que você está vivendo? Para que você está vivendo? O que você está fazendo? Glorifica a Deus. O que você está vivendo? A forma que você está vivendo? Glorifica a Deus. Nós precisamos pensar sobre isso na noite de hoje. Escute. Jesus Cristo, ele ensinou que viver em um propósito movido pela glória não é se mover para propósitos pessoais, não é se mover para propósitos em prol de si mesmo, mas ele ensinou que é viver completamente para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus, irmãos, guarde isso. Não se restrinja a este momento. Não se restrinja apenas ao momento litúrgico. Viver para a glória de Deus, na verdade, é uma prática cotidiana.
Viver para a glória de Deus não pode estar limitado a um congresso, não pode estar limitado a um evento que a gente considera especial. Viver para a glória de Deus é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, na alegria, na tristeza, tendo pouco, tendo muito, na vida, na morte, na fraqueza, na força, vivendo para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus não se resume a viver apenas dias bons, mas entende-se que viver para a glória de Deus é conseguir olhar para os dias mais sombrios da vida, declarando algo poderoso, como Abacuque declarou em Abacuque 3, 7:18, Abacuque entendeu, eu preciso viver com propósito, e eu vou viver em um propósito, movido para a glória de Deus. Então ele vai dizer, porquanto, ainda que a figueira não floresça, isso é muito difícil, ainda que a vide não dê fruto, isso é muito difícil também, ainda que o produto da oliveira minta, dificílimo, ainda que os campos não produzam mantimento, difícil, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, no curral não haja gado, mas ele vai dizer, eu vou viver para a glória de Deus, isso não vai me impedir de viver para a glória de Deus. Aí ele toma uma decisão, todavia, começa comigo, eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? O retiro já está terminando, mas o Espírito Santo está dizendo, você precisa viver para a minha glória, você precisa existir para a minha glória. Ei, escutem-me por favor. Esses dias, eu estava ministrando em outra cidade. E às vezes você está em outra cidade e você pensa assim, aqui ninguém me conhece. E de repente eu passei pela rua. E alguém chamou meu nome, missionário, e falou assim, ô pastor, eu parei, olhei. No momento eu não reconheci. Era uma moça. E ela disse, o senhor não está se lembrando de mim? Eu disse, não estou me lembrando. Ela disse, nós já estivemos no mesmo púlpito, já estivemos no mesmo altar, já estivemos adorando a Deus juntos. E aí, irmão, eu me lembrei que era uma moça, era uma mulher, cheia do Espírito Santo, que pregava, se movia nos dons. Só que agora, naquela cidade, ela estava morando na rua, ela estava em situação de rua, pastor Edivaldo. E com lágrimas nos olhos, ela me falou, pastor, olha onde que eu vim parar. E ela fala uma frase que me desmontou na hora. Ela disse assim, olha para mim, eu perdi tudo. Ela disse assim, eu perdi tudo. Aí eu perguntei, mas irmã, como que você virou moradora de rua? O que te fez chegar nesse lugar? Ela disse, por alguns momentos na minha vida eu simplesmente perdi o propósito. E eu pensei que era capaz de viver, eu pensei que era capaz de andar, tentando realizar os meus próprios sonhos. Aí ela vai dizer assim, e eu descobri como é frustrante entender que Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe, e eu estou tentando fazer o meu caminho, e não deu certo, pastor, não deu certo. E ela começa a me relatar. De repente, eu fui perdendo o interesse pelas coisas do céu. De repente, cultuar não era mais o meu maior desejo. Ela disse, de repente, os problemas das pessoas da igreja começaram a me incomodar. E ela diz, de repente, eu faltava um culto, de repente, eu faltei outro culto, de repente, eu já não estava mais orando. Perdeu o propósito. E o mais triste é que ela vai me dizer assim,
De repente, eu pensei que o mundo poderia preencher um vazio que eu estava sentindo. Se aqui existe alguém que porventura, por alguma luta que você passou, esteja sentindo um vazio na sua alma, eu tenho uma palavra: ninguém pode preencher este vazio, a não ser o Senhor, a não ser o Senhor, a não ser o Senhor. E Ele está dizendo assim: minha filha, meu filho, eu não abro mão de você, para não te perder, eu vou te encher com o meu Espírito nesta noite, eu vou te encher com a minha graça nesta noite. Orabashore mekandarabaia, churemandarabaia, churimicalamai. Por favor, senhoras, senhores que aqui estão, jovens que aqui estão, nós temos testemunhado a pior tragédia na vida de alguém é perder o propósito. Irmão, conversando com ela, a lágrima caiu. Ela disse assim: pastor, de repente eu já estava tomando o primeiro copo de uísque, porque ela vai contando, pastor, o que vai acontecendo, porque o pecado, ele promete liberdade, mas ele te faz de você um prisioneiro. Meu Deus, o pecado, ele promete doçura, mas depois você vai experimentar o amargo do fel. O pecado, ele te leva numa distância que você fala: puxa, eu sou livre. Aí você se dá por conta e diz: eu nem sei como voltar, eu não sei como encontrar o caminho de volta. Mas eu tenho uma notícia para você: há um propósito movido pela glória, há um propósito movido pela glória, há um propósito movido pela glória na sua vida. E ela disse assim: de repente, eu estava tomando o primeiro copo de uísque. Aí ela vai narrando: de repente, eu estava fumando de novo um cigarro. De repente, pastor, eu estava no mundo. De repente, as minhas companhias já eram outras. De repente, a minha história já era outra. De repente, eu já estava no crack. E de repente, quando eu vi, eu já tinha perdido o ministério, eu já tinha perdido o casamento, eu perdi tudo. E o que me restou agora é a rua. E eu estou aqui na rua, não sei como recomeçar, não sei como me levantar, não sei como reiniciar. E ela repete com lágrimas nos olhos: eu perdi tudo, eu perdi tudo, eu perdi tudo, e nada me restou. E aí eu entendo que quando o diabo faz propósitos para você, ou te faz propostas: tudo isso te darei, vai virar: nada te restou. Irmã Adelice, mas semana passada eu fui surpreendido com uma notícia de que ela ainda estava na rua. E ela acabou ali perto da cidade de Lins, sendo assassinada. E eu falei: meu Deus, a gente costuma dizer que quem tem promessa não morre. Será mesmo? Se a gente perder o propósito, morre, irmão. Que Deus venha ter misericórdia de nós. E Ele venha nos ajudar. Jesus resume tudo que eu estou dizendo quando Ele vai fazer a oração sacerdotal. E no capítulo de João 17, verso número 4, Ele ora assim, pastor Edivaldo: Pai, eu glorifiquei-te na terra, consumando a obra que me deste a fazer. O que Ele vai dizer? Pai, eu glorifiquei-te na terra, consumando a obra que me deste a fazer. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu cheguei até aqui, Pai, suportei dores, suportei perseguições, suportei tudo, mas eu ainda estou movido pela glória. Você pode levantar a mão para o céu e adorá-lo, engrandecê-lo. Irmãos, durante 3 anos e meio aproximadamente,
Jesus Cristo, ele treina os seus discípulos. Ele mostra para eles que viver é um propósito. Viver é um propósito. Ele mostra para eles que a escolha não foi aleatória, a escolha ela foi divina. Você só vai conseguir viver esse propósito quando você entender que você não é um erro, que você não é um erro, que Deus, quando te chamou, estava falando sério, que Ele, quando te chamou, tinha um propósito, que Ele, quando te chamou, tinha um projeto grandioso. E durante 3 anos e meio aproximadamente, Ele treina esses discípulos, Ele mostra para esses homens como viver esse propósito, movido pela glória. Mas agora, irmãos, o tempo está acabando, o tempo está terminando. E agora nós estamos em Lucas 24, 49. E o que está acontecendo em Lucas 24, 49? Pastora Vilma, Lucas 24, 49 está nos trazendo a narrativa de uma despedida impactante. Por que a despedida é impactante? Porque os discípulos estão no Monte das Oliveiras. E diferente das outras vezes, Jesus agora muda o tom do discurso. Ele está dizendo: eu vou voltar para o Pai, eu vou voltar para casa. A minha missão aqui está terminando. Porém, vocês vão continuar aquilo que eu comecei a fazer. Porém, vocês vão continuar o que eu comecei a realizar e idealizar nessa terra. Então, irmãos, é uma despedida emocionante. Eu não sei você, mas geralmente despedidas, algumas vezes me fazem chorar. Eu já chorei com algumas despedidas. Porém, não era só uma despedida aqui. Estava nascendo também uma promessa extraordinária. Uma promessa extraordinária. E qual era a promessa? A promessa é que eles deveriam ir para Jerusalém. E lá em Jerusalém, eles seriam revestidos do poder do alto. E lá em Jerusalém, eles seriam impactados pela glória de Deus. E lá em Jerusalém, eles receberiam um propósito. E eles deveriam ser movidos pela glória de Deus. Por que eles deveriam ir para Jerusalém? Porque Jesus sabia que eles precisavam de poder. Eles precisavam de poder. Não era possível fazer na força da mente, não era possível fazer na força do braço, não era possível fazer na força do coração. Eles precisavam de um poder maior, eles precisavam de um revestimento maior, eles precisavam de uma autoridade maior, eles precisavam de um fogo maior, eles precisavam de uma unção maior. Então Jesus, sabendo disso, disse: vão lá para Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: não ousem fazer a minha obra sem a presença do meu Espírito. Não ousem fazer a minha obra sem a presença do meu Espírito. Não ouse cantar sem a presença do meu Espírito. Não ouse pregar sem a presença do meu Espírito. Não ouse viver uma vida de oração sem a presença do meu Espírito. Não ouse evangelizar sem a presença do meu Espírito. Quantos aqui precisam do Espírito Santo? Quantos aqui precisam do Espírito Santo? Eu vou dar 1 minuto para deixar você adorar. Eu vou deixar 1 minuto para você se entregar agora. Por favor, todos os adoradores. Oh, glória, glória, glória a Deus. Fale aí com o Senhor. Se coloque à disposição dEle. Diga para Ele: 2026 será um ano onde eu vou viver por um propósito, movido pela glória. Rabaxerebe calabai. Narabashoreme calabai. Rebaia soreme calabai. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus enchendo o ambiente. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus enchendo a casa. Aleluia, 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 aleluia. O mover do Senhor está nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, eles ouvem a promessa. Jesus, ele é assunto aos céus.
E eles caminham para Jerusalém, irmão Marcos, e caminham cheios de alegria. E eles estão indo para um lugar perigoso, porque em Jerusalém tem ameaça, em Jerusalém tem inimigos, em Jerusalém tem alguém querendo matar, em Jerusalém tem alguém querendo prender. Mas eles caminham debaixo de uma promessa, entendendo que quem prometeu é poderoso para livrar, quem prometeu é poderoso para sustentar, e quem prometeu é poderoso. Aleluia. Irmãos, eles caminham para Jerusalém debaixo de uma promessa. E aí quando a gente lê Atos, capítulo de número 1, o doutor Lucas, ele vai fazer uma narrativa destas coisas. Ele narra a ascensão de Jesus ao céu. Ele repete novamente as promessas. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Lucas, ele narra que no cenáculo houve abundante oração. No cenáculo houve abundante oração. Irmão, a gente não está caindo por falta de boa vontade, a gente quer ficar de pé, mas deixa eu te dizer uma coisa, sem oração a gente cai, sem oração a gente cai, sem oração a gente não avança. Então Lucas, ele está narrando, olha, está tendo oração no cenáculo, mas deixa eu falar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Lucas, ele também narra que naquele cenáculo está acontecendo uma substituição, está acontecendo uma substituição. Pedro, ele está sendo usado por Deus, juntamente com os demais discípulos, apóstolos, para fazer uma substituição. Então ele vai dizer, olha, Judas, ele deixou o lugar vazio, e nós precisamos colocar alguém aqui, para ocupar esse lugar. Meu querido, que ninguém ocupe o teu lugar, que você assuma a tua responsabilidade hoje, que você assuma a tua postura e o seu posicionamento. Não precisa ser assim. Oh, mas vamos ter que colocar alguém no lugar de Judas, porque ele foi por um caminho errante, ele escolheu algo diferente para a vida dele, e agora nós precisamos levantar. E ali naquela reunião de oração, se levanta Matias, e Matias é consagrado apóstolo no lugar de Judas. Sabe o que o Espírito Santo está falando ao meu coração? Ninguém é insubstituível. Ocupe o teu lugar, ocupe o teu lugar, ocupe o teu lugar, ocupe o teu lugar. Faça a vontade de Deus, viva um propósito movido pela glória. Lucas, então ele fez essas narrativas, a ascensão de Jesus, ele repete a promessa, ele fala que há oração no cenáculo, e ele fala que há uma substituição também dentro do cenáculo. Aí chegamos no capítulo de número 2, e o capítulo de número 2 vai narrar com propriedade que eles estão orando, e na medida que eles estão orando, o céu se abre, o vento sopra, aleluia, e o vento enche a casa, e toda a casa é impactada pela presença de Deus, em cumprimento com o profeta Joel. Joel 2:28, ele vai dizer assim: e há de ser que depois destas coisas, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei do meu espírito. Pastor Edivaldo, a partir do Pentecostes, a igreja começa a viver um crescimento extraordinário. A igreja começa a crescer, a igreja começa a romper. Tem perseguição, mas a igreja está crescendo. Tem guerra, mas a igreja está crescendo. E tem batalha, mas a igreja está crescendo. Quando a gente lê Atos, capítulo de número 1, verso de número 15, nós vamos encontrar a seguinte informação, que dentro do cenáculo tinha aproximadamente 120 pessoas. E eu estava conversando aqui com o pastor Edivaldo, vendo a quantidade de pessoas aqui, conversei com ele, pastor, não foi um trabalho momentâneo, é um trabalho de quase 30 anos de investimento, de dedicação, e não tem como Deus não abençoar quando a gente é fiel no propósito. Mas aí eu leio Atos
2:31, e vejo Pedro pregando um sermão cristocêntrico. Irmão, pregar sobre Cristo dá resultado. A gente não precisa inventar moda para atrair gente. Basta pregar sobre o Cristo crucificado, ressuscitado, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma. Oh, glória a Deus, Ele faz a obra. Então Pedro, em Atos 2:31, ele começa a pregar, e ele começa a falar sobre Cristo, ele começa a falar sobre a crucificação de Cristo, e ele começa a falar sobre a ressurreição de Cristo. E o interessante, pastor Edivaldo, o interessante, pastor Emerson, que Pedro, ele não vai fazer o apelo, mas as próprias pessoas, missionária Aldelice, que estão ouvindo, elas mesmas vão fazer o apelo. Elas vão dizer, diante dessa palavra, o que precisamos fazer? O que precisamos fazer? E naquele dia foram quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. Igreja Mensagem Renovadora da Fé. Eu não venho aqui brincar de pregador, mas eu vim entregar uma palavra que está ardendo no meu coração, desde quando o pastor Edivaldo me fez o convite. Haverá, pastor Edivaldo, um crescimento sobrenatural. Não é natural, é sobrenatural. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Orebachurimi-calabai, lebarassurimi-candarabai. Pastor, quando a mocidade cantou aqui, o Senhor falou, eu tenho pastores ali, eu tenho evangelistas ali, eu tenho missionários ali, eu tenho gente que vai para a África, eu tenho gente que vai para a África, eu tenho guarda a mensagem renovadora da fé, eleve a subicandarabai, eleve a cachorremai, eleve a subicandarabai. Enquanto eu estou falando isso, eu estou vendo a bandeira africana cobrindo esse ambiente. Pastor, eu não sei qual vai ser a magnitude da obra ali na África, mas se prepara, Deus está fazendo, 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 Deus está fazendo. Quem tem glória, dá glória. Aleluia. Pastor Gildásio, aí a gente chega em Atos 2:47, e lá tem uma informação gloriosa, e a informação é assim, ó: e o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que iam sendo salvos. Atos 2:47, e o Senhor acrescentava à igreja diariamente os que iam sendo salvos. Deixa eu falar uma coisa, a droga não vai ganhar nessa cidade, a idolatria não vai ganhar nessa cidade, a feitiçaria não vai ganhar nessa cidade. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ei, deixa eu te falar, chegou uma informação aos meus ouvidos esses dias, que centenas de jovens da nossa cidade estão sendo alinhados a Umbanda, Quimbanda, tanta coisa, tanta feitiçaria, mas enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está dizendo, se o meu povo se alinhar a um propósito movido pela glória, a idolatria começa a cair na cidade, a feitiçaria começa a cair na cidade, a droga vai perder. Labarachuri miai cai. Por favor, recebe a presença, recebe a presença, recebe a presença. Você não será movido por emoção hoje aqui, não, irmão. Você será movido pela glória, pela glória, pela glória. Cadê os homens que serão movidos pela glória? Cadê as mulheres que serão movidas pela glória? Cadê os jovens que serão movidos pela glória? Os músicos que serão movidos pela glória. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Quando eu leio Atos, capítulo de número 4, versículo de número 4, eu sou surpreendido, irmão, com uma outra informação. A Bíblia diz que, Atos 4:4, que a multidão que ouviu a palavra era de 5.000 pessoas. Quantas pessoas?
5.000 pessoas. E eu entendo que um propósito movido pela glória vai atrair gente. Porque um propósito movido pela glória, quem aparece não é o pregador. Quem aparece não é o pastor. Dentro de um propósito movido pela glória, quem aparece não é o homem. Dentro de um propósito movido pela glória, quem aparece é ele. E João tinha razão quando disse: o importante é que ele cresça. O importante é que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Se preparem, porque haverá um crescimento extraordinário. Aí quando eu leio Atos 5,14, irmão Carlinhos, está escrito lá assim, ó: cada dia criam no Senhor, e multidões de homens e mulheres eram acrescentados à igreja. Senhoras e senhores, a igreja não é algo do homem, a igreja é sustentada pelo cabeça, e o cabeça está dizendo: eu estou cuidando, eu estou sustentando, eu estou velando e eu estou trabalhando. Filha, eu tenho ministrado ao teu coração nesses dias. E neste lugar eu preciso te dizer que eu estou te acrescentando vida. E nesse lugar eu preciso te dizer que eu estou te fechando a sepultura. Sabe por quê? Porque desde o dia que você começou a caminhar comigo, teve dia que você sorriu, mas também teve dia que você chorou sozinho no quarto. Calabassu, remai. Teve dia que você subiu para pregar com a voz embargada. Mas sabe por que eu te trouxe aqui no meu altar? Para te dizer que a despeito de tudo isso, quando tudo estava dando errado, quando as coisas fugiram do teu controle, quando você pensou em: ai Senhor, eu acho que agora eu preciso descansar dessa obra, de repente você se via de novo fazendo. E o que me atrai na tua vida não é a tua força, porque nem todos os dias você está forte. Existem dias de fraqueza, mas nos dias de fraquezas você depende de mim. E é por isso que eu vim te dizer aqui diante da minha igreja que eu estou sustentando a tua vida. Chorabacan, churebai, a série me cai. Elebaraçu me candarabai. E que os teus olhos verão, suas mãos tocarão, o milagre será grandioso. Não tema, te chamei para viver um projeto para ser, para minha exaltação, filha minha. Eu não sei que dia foi esse, mas teve um dia que você passou tão mal, missionária Laudelice. E a tua oração foi: meu marido ainda precisa de mim, os meus ainda precisam de mim. E o Senhor está dizendo: eu vim hoje para te dar uma notícia. Estou te acrescentando vida. Pastor Edivaldo, por favor. Pastor Edivaldo, por favor. Dê um abraço paterno na missionária Laudelice. Se você tem adoração, continue adorando. Continue adorando. Continue adorando. Não, continue adorando, irmão. Continue adorando. O retiro já está terminando. Continue adorando. Tem um monte de gente pulando carnaval nessa hora. Tem um monte de gente prostituindo. Tem um monte de gente dando a sua força para o inferno. E você está aqui para dar o seu melhor para Deus. Adore. Araba.
Oh, eu te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor, te adoro, Senhor. Quem quer vir comigo na adoração? Te adoro, Senhor, te adoro, Senhor, te adoro, Senhor, te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor, te adoro, Senhor, te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor, te adoro, Senhor, te adoro, Senhor. Aleluia. Aí eu começo a ler. O livro de Atos, capítulo de número 6, versículo de número 7. E lá tem uma informação assim, ó. A palavra de Deus se espalhava. A palavra de Deus se espalhava. Vou repetir. A palavra de Deus se espalhava. O diabo não pode prender a palavra. O inferno não pode prender a palavra. A palavra de Deus se espalhava. E o número de discípulos crescia. E grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 9:31 diz que a igreja por toda a Judéia, Galileia, Samaria, desfrutava da paz, se fortalecia e crescia em números. Ei, deixa eu dizer, era uma igreja cheia de pessoas cheias, porque uma igreja pode estar cheia de pessoas vazias. Uma igreja pode estar cheia de pessoas sem propósitos, mas aqui não, a igreja primitiva era uma igreja cheia de pessoas cheias. E é aqui que começa a batalha. No meio de um grande crescimento, os problemas surgem. No meio de um grande crescimento, os problemas surgem. Os problemas surgem. Você pode ser o mais consagrado, mas os problemas irão surgir. Irmão, você pode jejuar, mas os problemas virão. Irmão, você pode ser o mais fiel crente aqui, mas os problemas virão. Eles chegam a mim, eles chegam a você, eles chegam a todos nós. Mas a grande problemática não é o problema chegar, é como que a gente reage quando o problema chega. Qual é o problema, pastor? Atos, capítulo de número 6, verso de número 1, diz que houve uma murmuração dos gregos. Os gregos começaram a murmurar contra os hebreus, dizendo, olha, não está certo, as viúvas gregas estão sendo desprezadas aqui nesse ministério, na assistência social, não dá certo. Aí, você tem que entender que para resolver um problema na igreja, o Espírito Santo vai dar uma instrução. Eu estarei dando instruções a você. Eu estarei dando instruções que mudarão o curso, que mudarão o destino. Fique atento que eu vou falar na madrugada. E eu vou me revelar. Assim diz o Senhor. Havia um problema na igreja e agora? A gente fecha a porta? A gente manda todo mundo embora? Não, não. A igreja é do Senhor. E toda vez que surge um problema na igreja dele, ele mostra a solução. E qual foi a solução, querido? Separem 7 homens de boa reputação cheios do Espírito Santo. Separem 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que possam viver um propósito movidos pela glória. E aí, tem 7 homens: Estevão, Felipe,
Procoro, Nicanor, Timão, Pármena e Nicolau. Mas dentre eles tem um que se destaca. Deus não tem preferidos, irmãos. Deus não tem preferidos. Ele tem gente que se lança mais. Ele tem gente que se humilha mais. Ele tem gente que desce mais. Ele tem gente que tem mais fome. Ele tem gente que tem mais sede. Ele tem gente que deseja mais o céu. Ele tem gente que quer mergulhar mais fundo. Ele tem gente que quer descer mais na olaria. Vou repetir, ele não tem preferidos. A proposta é aberta a todos. Quem tem sede, venha a mim e beba. Oh, quem tem sede, venha a mim e beba. E Estevão simplesmente se destaca. Ele se destaca. E por todo o livro de Atos, o doutor Lucas vai dizer que ele é cheio. Atos 6,3, ele é cheio de sabedoria. Atos 6,5, ele é cheio de fé e de poder. Atos 6,8, ele é cheio de graça. Consequência, inimigos se levantaram contra Estevão. Consequência, inimigos disseram, vamos ter que matar esse homem. Vamos ter que calar esse homem. Por quê? A Bíblia diz, pastores, que Deus estava fazendo maravilhas extraordinárias pelas mãos de Estevão. Vou repetir. Deus estava fazendo maravilhas extraordinárias através das mãos de Estevão. E o que Deus estava fazendo era tão grande. O que Deus estava fazendo era tão tremendo que os inimigos falaram assim: precisamos detê-lo, precisamos pará-lo, precisamos parar esse homem. Mas como parar esse homem? A vida dele é íntegra, pois ele é cheio do Espírito Santo. Irmãos, ele tinha boa reputação. Perceba, viver um propósito movido pela glória é mais do que usar roupa de crente, é mais do que ter nome de crente, é mais do que carregar uma Bíblia, é ter uma vida de reputação, é ter uma vida onde Deus é glorificado, é ter uma vida onde Deus é exaltado. Me dê alguns minutos, daqui a pouco eu concluo. Mas perceba, eu tive que fazer toda essa introdução para chegar aqui, em Atos 6. Estevão está sendo usado por Deus. A igreja está crescendo. E o inimigo diz, a gente tem que parar. A gente tem que parar o crescimento. A gente tem que parar o propósito. Porque se eles continuarem vivendo um propósito movido pela glória, na onde que vai parar o evangelho? Vamos ter que parar. Irmãos, a minha oração tem sido essa. Eu falei para Deus, eu orei essa semana, eu disse, Deus, eu fiz 50 anos ontem, estou com cara de 30 ainda, mas fiz 50. Né, pastor Edvaldo? Estou com cara de 30? Meu Deus do céu. E eu falei para Deus, Deus, acho que eu já vivi metade da minha vida. E eu não posso terminar os meus dias. Não posso terminar os meus dias sem continuar produzindo para a tua glória. Eu quero viver para a sua glória. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ei, alguém disse, vamos ter que parar. Pastor Edvaldo, mas como parar Estevão? Ele era um homem de boa reputação. A vida dele era limpa. A vida dele era limpada, não tinha nada para depor contra Estevão. Mas precisamos fazer alguma coisa. Precisamos parar esse homem. Ele está sendo movido por um propósito. Ele não para. Ele está orando todo dia. Ele está jejuando. Ele está buscando. Ele está se santificando. Ele está sendo movido por algo maior. Ele está sendo movido por algo mais poderoso. Ele está sendo movido pela glória.
Solução que o inferno achou. Solução que o inferno achou. Atos 6:9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Verso 10. E não puderam resistir à sabedoria com que ele falava. E não puderam resistir à sabedoria com que ele. Verso 11 ao 13. Então subornaram homens para dizer que Estevão blasfemava contra Deus e contra Moisés. E o levaram ao conselho e apresentaram falsas testemunhas. Você prestou atenção no que eu disse? E subornaram o homem. Já que não dá, não tem nada na vida dele. Vamos pagar alguém para inventar uma mentira. Vamos pagar alguém para derrubar esse homem. Vamos dizer que ele está blasfemando contra Deus. Vamos dizer que ele está blasfemando contra Moisés. Apresentaram falsas testemunhas para simplesmente acabar com a vida de Estevão. Por favor, me dê mais alguns minutos. Quais as lições que eu aprendo de um propósito movido pela glória? Primeira lição: Deus defende o seu ungido. Vamos repetir juntos? Deus defende o seu ungido. Dá para melhorar? Deus defende o seu ungido. Irmão, eu preciso fazer uma pausa aqui, bem rápido, para dizer algo. Isso que eu vou dizer da parte de Deus. Hoje é segunda-feira. Terça-feira. Hoje é terça-feira. Terça, domingo, sábado. Sábado. 5 horas da manhã. O Senhor me deu um sonho. E eu entendi que aquilo não era um sonho, Lilian. Que era Deus falando comigo. Contei para a irmã Laudelice, ela é minha testemunha. Contei para o pastor, ele é meu testemunho. Você pegou o microfone para cantar e alguém simplesmente fez isso. Puxou a tomada. E na verdade, se dependesse de você, Senhor, eu queria descansar desse negócio. Se o Senhor me autorizasse, só que eu não te autorizo. Deixa eu remar, canto, rebaia, sumi, canto lá. E na medida que a tomada era puxada, você deu um grito. Um grito de dor. E era um grito desesperador. E você disse, eu vou parar, eu não aguento mais. Só que alguém que tem um propósito movido pela glória é defendido por Deus. Deus defende o seu ungido. Não, senhor, acho que outra pessoa pode de repente me substituir, eu estou cansado.
Cadê a mãe da Lília? A mãe da Lília está aqui? Cadê? Irmã, lembra quando a senhora pegou a Lília no braço pela primeira vez? Lembra quando a senhora pegou ela no braço pela primeira vez? A senhora gerou, mas teve um dia que a senhora pegou pela primeira vez. Hoje ela precisa do teu colo. Uma vai dar um abraço nela como na primeira vez. A igreja continue adorando. Cadê os adoradores que estão nesse lugar? Já estou terminando. Por favor, permanece adorando o Senhor. O abraço que a senhora está dando, ela está curando. Tá bom, eu não conversei com o pastor, eu não conversei com a Lília, eu nem sei qual é o mistério, nem sei que batalha, eu não sei o que é o negócio. Mas o Senhor está mandando dizer o seguinte: eu não te autorizo. Continue vivendo um propósito movido pela minha glória. Aleluia. Espírito Santo. 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 Estou trazendo cura para você. Derramando meu óleo sobre ti. Creia no que estou fazendo. Portas eu estou abrindo. Inimigos estão caindo diante de ti. Confia, 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 confia. Estou no controle. Estou no controle. Confia, confia, confia. Estou no controle. Diz o Senhor. Ei, só mais uns minutinhos. Daqui a pouco os irmãos vão voltar para casa. Deus defende o seu ungido. Mais uma vez, Deus defende o seu ungido. Desse lado aqui, 3. Deus. Desse lado aqui. Desse lado aqui. Toda a igreja junto. Glória a Deus. Erebacandarabai asté. Erabasurabacandarabai. Elabarassuri micalabai. Deus defende o seu ungido. Irmão, a Bíblia diz que eles estão falando contra Estevão. Eles estão rangendo o dente contra Estevão. Eles estão irados contra Estevão. Mas de repente, queridos irmãos, eles olham para o rosto de Estevão e o rosto dele está brilhando como um rosto de um anjo. Guarda isso. Sabe por que Deus está fazendo a defesa? Deus está dizendo: gente, Estevão não está contra Moisés. Ele é como Moisés. Porque Moisés desceu do monte com o rosto brilhando.
E eu estou fazendo o rosto do meu filho brilhar diante da perseguição. Eu estou fazendo o rosto do meu filho brilhar diante da luta. Ninguém vai sair daqui com o semblante apagado. Você vai brilhar, o seu rosto 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 vai brilhar. Já tem gente sentindo a presença de Deus ali atrás. O seu rosto vai brilhar. Orabachore me cai, a série me cai. Elebarachore me calabai. Rebai a some a série. Oh, Deus fez a defesa do seu filho. O seu rosto brilhou no meio da audiência. Perceba, no rosto dele não há medo. No rosto dele não há desespero. No rosto dele não há elebacante, nebarassumikai. Eu marquei esse encontro com você hoje, filho. Nesta tarde. Pode chorar, porque este choro é do meu espírito. Eu marquei esse encontro para te dizer: brilhar hoje. Que o inferno não pode apagar o brilho. Que as circunstâncias não podem apagar o brilho. Que as pelejas não podem apagar o brilho. Que você, a minha glória permanece. Que sobre você a minha graça permanece. Entenda, eu te trouxe aqui para te dizer que eu vou ser contigo na trajetória. Eu vou ser com a tua vida na jornada. Eu vou ser com você na saída. E eu vou ser com você na entrada. Eu passo a defesa do meu ungido. Eu me levanto como advogado. Cuido das tuas coisas. Cuido da tua vida. E faço coisas maiores. Deus está aqui, 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 Deus está aqui. Comece a brilhar o rosto, comece a brilhar o teu 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 rosto. Vai, 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 adora, 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 adora. Araba. Recebe. Recebe, 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 recebe a presença. A glória está enchendo a casa. A glória está enchendo a casa. Deus é maravilhoso. Irmão Júnior, Deus faz a defesa do seu ungido. Deus faz a defesa do seu ungido. A tua parte aqui hoje é só adorar os resultados com Ele. Bom, olharam para Estevão e viram o seu rosto brilhando como o rosto de um anjo. Não havia medo no rosto dele, não havia desespero no rosto dele. Havia confiança. Que o brilho dos seus olhos não se apaguem quando você chorar. Que o brilho dos teus olhos não se apaguem quando uma porta fechar. Que o brilho dos seus olhos não se apaguem diante das guerras. Mas o teu rosto vai continuar brilhando. Eu estou pregando aqui para mulheres que vieram para o congresso, que vieram para o retiro. Algumas deixaram filhos com problemas. Algumas deixaram filhos com um diagnóstico de que alguém dizendo: teu filho não vai sair da droga não, vai morrer na droga. Mas você vai sair daqui com o rosto brilhando, entrar na casa profetizando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui, igreja. Oh,
Alguém que entrou aqui com um diagnóstico contrário de depressão, ansiedade. Quando você entra no quarto, fecha a porta. Só Deus sabe o que você passa. E Deus está dizendo: teu rosto vai brilhar, teu rosto vai brilhar, teu rosto vai brilhar, teu rosto vai brilhar, teu rosto vai brilhar. E você vai testemunhar: eu venci a síndrome do pânico, eu venci a ansiedade, eu venci a depressão. Teu rosto vai brilhar. Aleluia. Glória a Deus, irmão João Paulo. Você pode vir até aqui, servo de Deus. Ungido de Deus, isso. João Paulo, por favor, isso. Ô, glória. Faz bastante tempo que a gente não se vê. Mas o Senhor é aquele que te vê. E o Senhor me mandou liberar uma palavra para a tua vida. Seu rosto vai brilhar. Porque houveram situações em que o inferno gritou. Você está insistindo por quê? Só que Deus está dizendo: a minha escolha ao teu respeito não é de ontem, não é de hoje, mas eu te escolhi ainda no ventre da tua mãe, e porque te escolhi, sou responsável pela tua vida, sou responsável pela tua trajetória. O inferno se levantou e o inferno disse: não vai ter como João Paulo avançar na vida espiritual dele, não vai ter como ele romper. Aconteceram tantas coisas, foram tantos problemas, foram tantas decepções, ele não vai romper. Mas o Senhor disse: eu te trouxe aqui na minha sala de audiência hoje, e você vai sair da minha sala de audiência com o teu rosto brilhando, 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 brilhando. E o inimigo vai dizer, o inferno vai dizer: olha lá, pensávamos que ele não chegaria em 2026, mas o João Paulo está lá no retiro da igreja, mensagem renovadora da fé, e o contrário, o rosto dele não tem mais desânimo, o rosto dele não tem mais decepção, o rosto dele não tem mais frustração, o rosto do João Paulo está brilhando. Pastor Edivaldo, de novo aqui abraçando o João Paulo. Ele vai ser um grande ajudador. Pode chorar, João Paulo. Tem gente que fala que homem não chora, mas chora sim, irmão. Chora sim. Minutos. Aleluia. Aleluia. A presença do Pai está aqui. A presença do Filho está aqui. A presença do Espírito Santo está aqui. A presença do Pai está aqui. A presença do Filho está aqui. A presença do Espírito Santo está aqui. A presença do Pai está aqui. A presença do Filho está aqui. A presença do Espírito Santo está aqui. Seu rosto vai brilhar. Brilhar! Acontece que o controle do plano nunca esteve nas mãos do inimigo. Desde o ventre da tua mãe o inimigo te caçou. Desde o ventre o inimigo disse: vou destruir, vou queimar o projeto, não vai dar certo. Porém eu te digo, eu te trouxe para minha sala de audiência hoje. E na minha sala de audiência eu defendo os meus ungidos. Alguém falou a respeito
de Estevão, Deus não está mais com ele. Alguém falou a respeito de Estevão, acabou o ministério dele. Alguém falou a respeito de Estevão, já era. Mas quando alguém olhou para ele e disse: é incrível, o rosto dele está brilhando. É incrível, o rosto dele está brilhando. Incrível, o teu rosto brilha nessa noite. Para viver um propósito movido pela minha glória. Pastora Vilma, você pode me ajudar aqui, Pastora Vilma? Dando um abraço na Loidiane. Irmão, 5 minutos, tá bom? 5 minutos. Aleluia, 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 aleluia. Eu preciso fazer a vontade do Senhor aqui nesse lugar. Aleluia. Pastor, sabe como é que o rosto dos crentes estão aqui no final desse retiro? Brilhando. Brilhando, irmãos. Isso não acontece nem no melhor salão de beleza da cidade. Mas aqui acontece. O rosto brilha. A esperança se renova. E Deus faz grandes coisas. Ele é fiel. Pastor Edivaldo, obreiros desta igreja, músicos desta igreja, mulheres do círculo de oração. Eu falei aqui que essa igreja vai viver um crescimento estrondoso. Mas ouça o que o Espírito diz. Se unam em oração. Porque o inimigo acredita que ele tem um trunfo. O inimigo acredita que ele tem uma carta. Eles disseram a respeito de Estevão: vamos subornar alguém, alguém vai contar uma mentira. E guardem isso para vocês entenderem. Quando esse dia chegar, algumas falsas acusações virão sobre o corpo de obreiros para desestabilizarem completamente a obra. Só que o céu está dizendo: se tiver oração, ninguém vai desviar. Se tiver oração, ninguém vai parar. Se tiver vigilância, o meu nome vai ser glorificado. E eu faço a defesa. E eu faço a defesa. E eu faço a defesa. Quem está sentindo? E eu faço a defesa. Olha Jeová passando, defendendo a igreja, a mensagem renovadora da fé. Urabachurabaiaçé. Aleluia. O negócio aqui está sério, gente. Penúltimo lugar. O Espírito Santo te enche de coragem. Você vai dizer no singular: ele me enche de coragem, ele me enche de coragem. 1, 2, 3. Ele me enche de coragem. Agora cumprimente pelo menos 2 pessoas perto de você. Diga para elas assim: coragem. 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 Coragem, pastor Edivaldo. Coragem. Coragem. Eu vejo uma sala de audiência aqui, pastor, no meio desse povo. E Deus está dizendo: faça a tua defesa. Sebassuri me candarai. Vire me comandarabaiaçé. Suri me cante nebaraçé. Teu rosto vai brilhar diante de mim. Penúltimo lugar. Ele me enche de coragem. Meu querido, ele foi humilde diante das viúvas.
mas ele se tornou um gigante diante dos opositores. Vou repetir de novo, para que haja temor de Deus na casa. Ele foi humilde diante das viúvas, mas ele estava cheio do Espírito Santo, pastor Donizete. E ele se tornou um gigante diante dos seus opositores. Vai baixar a cabeça para o inferno? Vai baixar a cabeça para o inimigo? Não. Estevão fez o seguinte: ele não tentou negociar o seu escape. Mas no capítulo 7 ele prega um grande sermão, que começa por Abraão, Jacó, os 12 patriarcas, José, Moisés, e ele vai até a morte, crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. E no final ele chama os seus inimigos assim, ó: homens de dura serviço, vocês são homicidas. Entenda, irmão, crente é crente, mas você não é tapete do diabo, para o diabo pisotear você e bagunçar a tua vida. Você está recebendo coragem para dizer para o inimigo: não vai tocar no meu casamento, não vai tocar no meu filho, não vai tocar no meu trabalho, não vai tocar nas minhas finanças. Sai em nome de Jesus. Quem vai defender a família aqui na oração? Quem vai defender a igreja na oração? Oh, glória! Estevão pregou o grande sermão e disse: vocês são homicidas, vocês são homens de dura serviço. Finalmente, em último lugar, ele é tirado para fora da cidade. Irmão, pelo amor de Deus, eu não consigo dimensionar o quanto está. Eu vim aqui dizer para você, pelo amor de Deus, não para. Não para. Porque se você parar, as coisas vão ficar mais difíceis. Estevão, ele foi colocado para fora da cidade. As pessoas pegaram pedras. Ele tem que morrer. Ele tem que morrer. Mas sabe o que é lindo na vida do crente? É um propósito movido pela glória. Quando eu não estou entendendo nada, quando Deus me submete a provações intensas, quando Deus me submete até mesmo ao luto, quando tudo está dando errado, eu ainda estou sendo movido por um propósito, eu ainda estou sendo movido por um sonho, eu ainda estou sendo movido por algo maior do que a minha própria força. Estevão está ali, ele não cede, ele está ali. A primeira pedrada, o sangue começa a correr. A terceira pedrada, muitas pedras. Só que ele está com os olhos fixos. Irmão, lá era uma sala de audiência. Mas o que ele viu ultrapassou o telhado. Pastor Edivaldo, ele está com os olhos fixos. E alguém está dizendo: ele está sendo apedrejado e está olhando para o alto. Ele está sendo humilhado e está olhando para o alto. Ele está sendo despedaçado e está olhando para o alto. O sangue está descendo e ele está olhando para o alto. Um propósito movido pela glória não nos deixará andando de cabeça baixa. Mas a gente será como salmista: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu estou olhando para Cristo, eu estou esperando em Cristo, eu estou vivendo em Cristo, eu estou em Cristo. Olhos fixos no céu, 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 olhos fixos no céu. Eu sei que não está fácil, mas olhos fixos no céu. Eu sei que tem dia que é difícil, mas olhos fixos no céu. Olhos fixos no céu. Olhos fixos no céu. Olhos fixos no céu.
Arabachor Miquea Sumiai. Reba, eu estou te abraçando nesta noite, filho. Pode chorar, porque a minha presença está te envolvendo. Olhos fixos no céu. Está chegando o momento da vitória. Está chegando o momento de celebrar. Olhos fixos no céu. Quem está olhando para o céu pela fé? Quem está olhando para o céu pela fé? Quem está olhando para o céu pela fé? Tem adoração aí na boca. Tem glória a Deus aí na tua boca. Olhos fixos no céu. Ô Robson, vem aqui comigo. Aleluia. Quantos acreditam que a vida desse moço será um propósito movido pela glória? Robson, o Espírito Santo te trouxe aqui, sabe por quê? Porque você está muito cansado. O Espírito Santo vai lá e pega ele. Ele está muito cansado. Mas sabe de uma coisa? Existem palavras que foram ditas na tua infância que te marcaram até hoje. Só que o Senhor está dizendo assim: eu estou te escolhendo para viver um propósito. E eu vejo uma rede na tua mão. E você passando nos becos, e você passando nas vielas, e você dizendo: vamos, 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 eu encontrei o alívio, vamos, 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 eu encontrei o Senhor, vamos, 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 eu encontrei alegria, vamos, 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 eu encontrei salvação. Olhos fixos, Robson, olhos fixos no céu, porque alguém que te olhar vai dizer: vamos ver até quando vai durar, é fogo de palha, mas o Senhor está dizendo: eu vou soprar um fogo, 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 vou soprar um fogo. Se assusta não, igreja, é a presença, 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 presença, é a 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 presença. Creia. Faz o seguinte: olhos fixos no, se a porta fechar, olhos fixos no. Tinha tudo para ele olhar para os lados, tinha tudo para ele olhar para as pedras, mas ele está vivendo um propósito movido pela glória. E quem está vivendo um propósito movido pela glória, não olha para a esquerda, não olha para a direita, olhos fixos no.
Vou terminar. Eu já vivi momentos da minha vida que eu não estava entendendo nada, irmão André. Irmãos, eu já vivi momentos da minha vida que eu não compreendi nada do que estava acontecendo. Mas a orientação do Espírito sempre foi: Marcelino, você não está entendendo, mas continua com os olhos fixos no... Bom, daí de repente ele dá um grito. Ele dá um grito assim: eis que vejo. Está vendo o que, Estevão? Está maluco? Você está quase morrendo. Ele está dizendo: não. Eis que vejo. Eis que vejo os céus abertos. Eis que vejo os céus abertos. Ele para e respira e diz assim: e eu vejo o Filho do Homem de pé. Eu vejo o Filho do Homem. O mundo empurrou, mas Jesus se levantou para ver a saga de um herói, a saga de um primeiro mártir, a saga de alguém que viveu um propósito movido pela glória. E ele diz: Estevão, eu vou te presentear com uma visão do céu aberto e você vai me ver. Eu quero dizer, se você olhar bem pela fé, você vai ver Jesus de pé aqui hoje. Se você olhar bem pela fé, você vai ver ele de pé para levantar, de pé para curar, de pé para batizar no Espírito Santo, de pé para renovar, de pé para fazer. Fecho a Bíblia. Ele sabia para onde ele iria. Quando ele estava quase morrendo, ele disse assim: Pai, recebe o meu espírito. E a Bíblia diz que ele adormeceu. Um propósito movido pela glória. Guarde essa mensagem. Não é fácil, é desafiador, mas vale a pena. Fica de pé, por favor, toda a igreja. Aleluia. Continue adorando o nome do Cordeiro de Deus. Adore. Adore, irmão. Adore. Estamos indo já para o término.